Na disciplina de História, continuando, nós iremos para a página 254, certo? Iremos estudar, continuação, um período de repressão. A partir de 1964, a história da imprensa brasileira foi influenciada pelo novo regime do governo instaurado no Brasil, a ditadura militar. Nesse ano, por meio de um golpe, o presidente João Goulart foi afastado do poder e os militares passaram a governar o país. O governo instituído pelos militares era uma ditadura, ou seja, um governo imposto que tinha características autoritárias e repressivas. Assim, os opositores do governo eram perseguidos e impedidos de expressar livremente suas opiniões. Então, esse aqui foi um período de repressão, tá bom? Um período de ditadura. Já na segunda, gente, diz aqui, a censura à imprensa. Para impedir a circulação de ideias contrárias ao governo, os militares passaram a censurar os meios de comunicação e as manifestações artísticas. Assim, jornalistas, músicos, compositores e atores eram constantemente vigiados e tinham muitos de seus trabalhos alterados ou censurados, ou seja, impedidos de serem divulgados. Gente, na época da ditadura, as pessoas não tinham liberdade de expressão, não, certo? Você não podia chegar e falar o que você pensasse, o que viesse à sua boca, não. Principalmente naquele período daquele governo que estava ali no poder naquela época. Se você fizesse alguma coisa desse tipo, você era caçado, você era condenado e às vezes você sofria punições exageradamente, certo? Então, na época da ditadura, não se tinha a liberdade de expressão. Hoje nós podemos falar o que vem à nossa cabeça, nós podemos lutar por ideais, nós podemos lutar por os nossos direitos, nós podemos expressar as nossas insatisfações. Lembrando que nós podemos fazer isso, porém a gente sempre tem que estar pautado, sempre tem que estar baseado em fatos concretos, onde a gente possa provar o que a gente fala. Naquela época da ditadura, nem você tendo provas, você não poderia falar. Então, você não tinha a liberdade de expressão naquela época. Hoje nós já temos. Para poder ser divulgado, os jornalistas, os músicos, os compositores e atores, eles eram constantemente vigiados e tinham muitos de seus trabalhos alterados ou censurados, impedidos de serem divulgados, tá bom, pessoal? Hoje não, hoje a imprensa é livre, hoje ela se manifesta da forma como ela quer, porém, se não tiver as provas concretas, elas sofrem punições, não igual daquela época, mas hoje nós temos a liberdade de expressão, tá bom? Continuando, página seguinte, página 255, fala da ditadura e imprensa alternativa. Durante o regime militar foram criados muitos jornais e revistas que faziam oposição à ditadura. Esses órgãos de imprensa ficaram conhecidos como imprensa alternativa. Essa imprensa alternativa, humor e recursos como charges e entrevistas para divulgar ideias contrárias ao regime militar, para bular a censura, muitos escritos eram feitos de modo disfarçado. Um dos principais jornais alternativos foi o Pasquim, criado em 1969, tá bom? Aí nós temos a imagem desse jornal, gente, ó. Certo? Continuando, página 256, temos aqui a imprensa e a internet. Com o fim da ditadura militar, na década de 1980, a imprensa brasileira passou a ter liberdade para publicar notícias e reportagens. Na década de 1990, com o desenvolvimento da internet, a imprensa passou a utilizar intensamente esse novo meio de comunicação. Muitos jornais, além das edições impressas, começaram a ser publicados em edições digitais. Além disso, diversas publicações novas passaram a circular apenas no meio virtual.
Veja a seguir algumas das consequências do uso da internet pela imprensa. Aí nós temos aqui, gente, a imagem, ó. Aí, além de ser um veículo de informação que atinge muitos brasileiros, a internet facilitou a troca de ideias e a interação com o público. Muitos sites permitem que leitores façam comentários e expressem suas opiniões as suas opiniões. Ao lado, a imagem do site Seninha, que permite a participação dos internautas. Gente, hoje nós observamos no nosso cotidiano, na nossa vivência, que a internet ela se tornou um meio de comunicação mais preciso e exato. Às vezes, a internet ela passa a informação mais rápida do que o sistema televisivo, do que a televisão, do que os jornais. Por quê? Porque tem pessoas que utilizam a internet e a mensagem, a reportagem, a notícia, ela vem de imediato. Na maioria das vezes, pessoal, que eu até já falei isso para vocês têm que procurar saber se a mensagem, se a notícia, ela é verdadeira, porque você não pode espalhar uma notícia se você não saber a fonte, se você não saber se ela é uma notícia real, porque isso é crime. Então a internet hoje em dia, no nosso cotidiano, ela está no auge, porém em alguns casos, as notícias veiculadas por esse meio de comunicação, de transmissão, elas são falsas. Então a partir de quando você for divulgar uma notícia, usando o meio de comunicação, a internet, vocês verifiquem se essa notícia é verdadeira. Na época da ditadura, nós não tínhamos essa ferramenta e também nós não podíamos nos expressar livremente. Hoje em dia nós temos uma ferramenta muito boa que é a internet e ela é usada de forma negativa. Então, a partir de quando nós formos utilizar o meio de comunicação, a internet, nós temos que procurar saber quais as fontes nós estamos utilizando para divulgar essa informação. Não só a internet, pessoal. Todo meio de comunicação, todo meio de informação tem que ter uma fonte, tem que ter a fonte verídica, verdadeira, tá bom? Aqui embaixo ele diz: você percebeu como a internet vem contribuindo para aprimorar a imprensa? Devemos ficar atentos, porém, quanto às fontes de informações que acessamos na rede. Nem sempre aquilo que lemos na internet vem de uma fonte confiável. Assim, é importante conhecer a origem dos sites e das notícias. Foi o que eu acabei de dizer para vocês, viu, gente? E na página seguinte, nós temos a nossa atividade, gente, que diz assim: durante a ditadura, o regime militar limitou a liberdade da grande maioria dos cidadãos brasileiros. Para isso, foram adotadas muitas medidas, entre elas a implantação dos atos institucionais, o AI. Esses atos eram leis impostas à população que concediam ao governo plenos poderes de repressão. Leia o trecho do AI 5, que trata da suspensão de direitos políticos. Aí aqui nós temos o trecho, pessoal. Ó. De acordo com o AI-5, os cidadãos tinham o direito de se manifestarem sobre assuntos políticos. Sublinhe o trecho que trata desse tema. B. Com o AI-5, afetava a vida da população. Cite trechos da lei que tratam sobre isso. Aí nós temos aqui, gente. Ó. Converse com os colegas e procure estabelecer relações entre a lei citada e a censura da imprensa. Aí nós temos a nossa atividade, pessoal. Até a próxima aula, tá?